Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos comentar sobre a Fazenda 17, que a gente teve dinâmica do apontamento e também tivemos a prova do Lampião, que deu o resultado de Mesquita ganhador desta prova. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias, todos os acontecimentos da Fazenda. E se você gosta do conteúdo que a gente está trazendo, vote no Espiadinha que a gente está concorrendo ao prêmio MPB. Primeiro link aqui da descrição aqui, é só você entrar no site, logo em seguida apertar em entrar com o Google, aí você vai ter que concluir o formulário, dar o seu voto na categoria Cinema e TV, e daí vai aparecer o Espiadinha Podcast para você votar. Muito simples, muito rápido, muito prático. Mas agora sim, vamos começar falando sobre a prova de fogo. O poder escolhido pelo público foi o poder B, que é o terceiro roceiro será definido assim. Primeira etapa, escolher 2 peões que não estão na sede. Então a pessoa que recebeu este poder, que fique com esse poder, vai ter que escolher 2 peões que não estão na sede. Aí, o segundo comando é, o segundo roceiro deve puxar um deles. Então, o segundo roceiro vai ter estas 2 opções apenas. Então, a baia, teoricamente, está salva, né? Dependendo da pessoa que for colocada ali à prova. Então, a baia, desta vez, teve uma vantagem, né? Teve essa ajuda. Aí, a gente vai para o sorteio da prova de fogo. A prova de fogo iria funcionar em duplas. Então, quem pegou bolinha da mesma cor, joga em dupla. Daí, a primeira dupla foi Mesquita e Sayori. Segunda dupla, Michele e Fernando. Terceira dupla, Maria e Chia. A escolha de Maria ali está na prova foi do Nizam, porque o Nizam tirou a bolinha, mas ele não poderia participar, porque, né, ele tava na baia, isso, aquilo. Então, assim, a gente já sabe já das regras já. Quarta e última dupla, Fabiano e Carol. E a prova, gente, funcionava o seguinte. Esta prova, eles deveriam encher um cesto de frutas. Aí tinha frutas, né, falsas, e eles escorregavam, teoricamente, né, escorregavam ali, se puxavam até, né, porque tinha uma corda que puxava eles, então, quando um se mexia, a corda também se mexia, também puxando o outro. Eles tinham que jogar a fruta um pro outro, e daí passar dessa fruta. Então, tinha uma pessoa arremessando e tem outra pessoa pegando as frutas e colocando ali na fruteira. Quem conseguisse mais fruta ganhava a prova. Muito simples. Aí a primeira dupla a participar foi o Mesquita e Sayori. Eles foram bem, né? Foram, pelo que deu para ver, eles conseguiram bastante frutas. Aí a segunda dupla foi Michele e Fernando, que desceram lá para fazer a prova. Michele e Fernando foram péssimos, porque só conseguiram colher 5 frutas só. Aí a próxima dupla, Maria e Chia, desceram lá a prova, fizeram. Eles conseguiram também só 5 frutas ali no início ali da prova, mas no final eles conseguiram 7 frutas ao total. Aí a gente tem a dupla de Fabiana e Carol. A Carol já ficou brava, já se estressou com o Fabiano, daí falou assim: vamos, meu filho, vai ficar assim, aí vai ser difícil. Dri, se eu soubesse que ia ser essa merda, eu ia lançar. E Fabiano e Carol conseguiram colher apenas 2 frutas, gente. E, né, daí, por final das contas, Sayori e Mesquita ganharam a prova de fogo e são os detentores do Lampião da semana. E quem ficou na baia desta semana foi o seguinte: Chia, Maria, Fernando e Michele. Puxaram a Michele. Aí eu quero ver a Michele, ela conseguir cuidar ali da dispensa. Eu quero ver ela conseguir cuidar estando na baia. Logo à noite, a gente vai para a dinâmica do apontamento. E, gente, pensa numas cobras, viu? Porque, meu Deus, teve tanta cobra nessa dinâmica que, gente, teve tanta mentira, teve até dito que estavam sofrendo crimes, né? Que a Gabi falou que o Fernando está comentando xenofobia com ela. Vamos estar comentando agora sobre isso. Começou com a Rai, né? A Rai fazendeira. Aí disse que o Dudu pode bater o sino. Como é que ia funcionar essa dinâmica? Você deveria escolher um participante que você acha que deveria já tocar o sino, já deveria ir embora, já deveria desistir do jogo. Aí a Rai disse o seguinte sobre o Dudu: eu acho que você não muda e normalmente tem seguido como acha conveniente para você. No dia que eu dei as suas obrigações,
Eu coloquei na vaca e você foi fazer búfalo, passando por cima de uma coisa que eu te botei para fazer. Eu, como fazendeira, te dei uma obrigação e você deveria ter cumprido. Você tá fazendo muito bem, porém não foi na obrigação que eu tinha te colocado. Aí o Dudu começou a falar assim: quando eu te coloquei na vaca e no búfalo, você optou e não teve nenhum problema. Porque não teve punição, nem foi tocada uma sirene. Aí a Rai disse que vai seguir supervisionando o trabalho de Dudu. A próxima pessoa a fazer a dinâmica foi o Gui. E o Gui disse que a Carol poderia bater o sino. Daí ele falou assim: vou fazer um apontamento diferente. Eu errei, assumo meu erro, sofri pelo meu erro, aprendi com o meu erro. Daí a Carol disse assim: mentira, não tem perdão não. Daí o Gui falou assim: todo mundo vai errar. E a Carol disse assim: não desta maneira. Não sabe beber, bebe mijo. Eu não sou Jesus, sou Carolina de carne e osso. Perdão lá fora e eu te perdoo. E a Carol continuou ali detonando o Gui e negou o pedido de desculpas dele. E a Carol continuou falando o seguinte: é um mimado, um moleque que com certeza nunca passou fome ou catou resto. Mãe, peço que você vá contar no Instagram como foi a nossa infância, até a adolescência, até eu poder trabalhar para te ajudar. Esse desgraçado me chamou de prostituta, falou que eu era do job, sem nem me conhecer. Ele nunca me viu em lugar nenhum. Não temos amigos em comum e não sei de onde ele tirou essa ousadia e como teve coragem de falar do meu marido, que é uma pessoa totalmente que ele não conhece. Eu me sinto totalmente ofendida como mulher, como ser humano. Eu quero te perguntar, quando eu te dei liberdade, você acha que eu sou uma palhaça? E uma coisa engraçada é que a Carol estava com uma cara pintada de palhaça, né? O que não faz o Rambo, né, na Grande Conquista? Isso é trauma do Rambo, viu? Quem lembra da Grande Conquista vai entender. Aí o Gui falou assim: é por isso que eu estou te pedindo desculpas e não acho que é palhaçada. Acho que é bonita, é de personalidade forte. Daí a Carol falou assim: não tem desculpas, Brasil. Eu quero esse homem fora daqui. Se esse homem chama de prostituta sem conhecer, o que esse homem faz sem conhecer? Hoje eu me pintei de palhaça, porque é como eu me sinto. Porque não tem um homem ou tio para tirar satisfação com ele e sabe que história é essa que ele tá falando. Ele deve estar falando porque eu fui posar na Playboy e não é novidade para ninguém. Fui muito bem paga, mas suas mulheres tiveram sim sua revista Playboy. E o próximo aí, gente, foi o Fernando. Ui! Ih, gente, pra quê? Não deveria. Pra que colocar o Fernando? Ah, não. Ah, não, 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 não. Aí o Fernando começou a falar assim: eu e a Michelle temos sido hostilizados. Nossa, tadinho, gente, como eles são perseguidos. Eles são humilhados pelas pessoas dessa casa. Aí continuou falando: somos olhados como se ela tivesse duas metralhadoras nos olhos, só porque a gente cozinha. Ela tá falando que vai me processar de novo, mas eu vou pedir que os meus ADMs digam por que foi que ela saiu cancelada deste programa, do programa que ela participou. Aí a Gabi, né, que foi a escolhida, né, porque ele começou a falar, tal, e daí a Gabi, né, que segundo o Fernando, a Gabi Hispanic que deveria tocar o sino. Aí a Gabi respondeu: sou venezuelana e quero agradecer profundamente ao Brasil por aceitar muitos venezuelanos no país, porque muitos tiveram que sair do país pelo que vocês sabem que acontece. Esse senhor está cometendo atos de xenofobia contra mim. Daí o Fernando falou assim: processa, mete o processo aí, fofa. Daí a Gabi, ela daí entrou no modo Paola Bracho, que ela começou a falar assim: eu estou falando, é minha vez de falar, feche sua boca e respeite as mulheres. Você não se mete com os homens, você só se mete com mulheres. E você é um provocador, um agressivo. Estou sendo perseguida por um homem como esse. Cada padre em sua igreja e cada puta em sua esquina. Eu nunca, jamais falei que eu passava fome nessa casa. E ela seguiu falando, ela seguiu ali descendo a lenha. Você e a Michelle se acham donos dessa casa. E outra coisa que vou esclarecer, eu vou te processar porque você está ferindo minha honra enquanto mulher e artista. Feche sua boca antes de falar de mim. Lave sua boca com sabonete. Daí o Fernão falou assim: você vai ser processada por me acusar de xenofobia. E daí a Gabi disse: você é xenofóbico, porque falou que era para eu voltar para o meu país. E ele falou mesmo. Ele falou isso. Ele falou que a Gabi deveria voltar para o país dela. E ela seguiu ali metralhando, seguiu ali
falando muito. Que ela disse o seguinte: você anda como um louco, assim, e todos aqui têm medo que você agrida uma pessoa aqui. Sabe por que eu vou sair daquele programa? Porque eu saí daquele programa? Porque eu sofri uma violação naquele programa. Eu sofri violência, foi abuso sexual. Que covarde você é. E ela está citando o reality que ela participou lá no México, lá, e que ela foi eliminada, ela nunca foi expulsa, e ela acusou o programa de esconder algumas coisas e, né, segundo ela, é sobre abuso sexual. Então, né, então é sobre isso. Daí dizem que ela foi tirada do programa quer dizer, ela foi eliminada, né, pelo público por falar sobre isso que aconteceu no programa e a produção passou pano. Aí o Fernão falou assim: por que você saiu cancelado? E a Gabi falou assim: você está sujando minha imagem, reputação. Assim como falou de Nizam, de Chia, assim como falou de Nizam, você é um covarde. Gente, não vai acabar por aí não, tá? Não vai acabar por aí não, que daqui a pouco vai ter mais exposta entre eles. Mas, por enquanto, se acalmou os ânimos. Aí, o próximo aí foi o Nizam. E ele disse que a Ioná deveria bater o sino. Daí o Nizam começou a falar assim: eu nem embate com essa pessoa eu tenho. E ela acabou entregando a estratégia dela de bandeja, que era para me colocar na roça. Achei que já tinha passado, mas ela precisa perseguir alguém. Eu e a Martina te acordamos para oferecer a cama, porque vimos você dormindo lá fora, porque temos empatia por todos. Pelo visto, você que seguiu com essa perseguição. E a Ionádia, né, porque ela virou a Ionádia. A Ionada aí resolveu falar assim: no momento eu não entendi a dinâmica. Você que é expert de reality, fala mais dos seus realities do que da própria Fazenda, você fica toda hora falando das dinâmicas. Como ele sabe todos os realities do mundo, eu, por ser leiga, e eu até pergunto: se eu for pra roça, eu puxo alguém? Ah, Ioná, para. Pô, Ioná, passou 2 semanas já tu não sabe ainda como funciona a dinâmica do jogo? Ah, não, não, aí não. Aí não. E ela continuou falando o discurso dela. Assim, no dia em que todo mundo foi apresentado aos tratos, eu disse: você tá com perfume. E você veio com a maior grosseria. Inclusive, o próprio pessoal do trato disse que deveriam evitar perfume e cheiro forte para tratar dos animais. No segundo dia, você veio com seu perfume exalante por ser um homem cheiroso, o que eu acho sensacional, mas você desrespeitou os animais naquele momento. Fora isso, estávamos na prova e eu fui subestimada pelo Nizam. Todo mundo viu que ele ficava me atrapalhando. Teve uma hora que a Rai estava vendada e a gente estava com uma roda pesada e não tinha espaço. E ele queria espaço. Tudo bem, ele pediu a Galisteu. Aqui só tinha uma escada. A Rai que estava vendada, eu tentei afastar a roda e ele veio com grosseria. Se fosse um homem educado, teria se posicionado a tirar esta roda. E ficou intrigando. E eu disse: seu idiota, pateta, ao vivo, pela situação que estava me desestabilizando. Infelizmente, você perdeu para mim. Ah, pá. Gente, a Ioná, ela tá vivendo em outra realidade, sabe? Assim, gente, tem que tirar a Ioná o mais rápido possível. Senão ela vai ganhar um favoritismo que vai ser impossível de tirar ela. Vai ser igual a Nádia. Lembra da Nádia na Fazenda? Que tirou a Ana Paula e logo em seguida começou a ganhar torcida, torcida, torcida. E se não fosse expulsa, ganharia a Fazenda? Então, tá nesse nível. Se não tirar agora a Ioná, gente, a Ioná vai ganhar a torcida, porque ela sabe muito bem articular o jogo, tá? Ela sabe muito bem reverter situações que aconteceram com ela. Ela sabe fazer isso. E daí o próximo foi o Creu. Creu disse que a Ioná deveria bater o sim. Também falou sobre a Ioná. Daí falou assim: essa pessoa, desde a primeira vez que entrei na casa, diz palavras rasteiras. Ela tem um jogo rasteiro. Na primeira vez que tive com ela na casa da árvore, ela usou palavras pesadas. Ela tem ciúmes, ela simula coisas. Você tem inveja de pessoas. Você falava do Dudu de uma forma invejosa. Disse para mim: um dia eu vou te encontrar e vou dizer coisas que você vai ver. Acho você uma pessoa baixa. Você aparece de forma rasteira para escutar conversas ou jogar veneno de forma muito mesquinha. Aí a Ioná respondeu, ela falou assim: você disse que eu sou rasteira e jogo sujo. E o seu? Política de boa vizinhança. Daí o cara falou: eu sempre me posiciono.
Tira também, né? Pô, Creu, tu não se posiciona, né? Se posicionou ontem com o Chia e só isso, só que foi o seu posicionamento? Aí a Ioná continuou, tá? Ela falou assim: já que você é um cara tão educado, esse é o meu momento. Cada um tem o seu jogo e quem julga é o público. Você faz política de boa vizinhança para fugir de uma roça. Quer se dar bem com todo mundo? É uma planta saboneteiro. Vocês que sabem o jogo que vocês querem. Se é um saboneteiro de boa vizinhança da casa, se é um saboneteiro de boa política da casa, que todo mundo acha bonzinho, ou eu que sou essa megera que vim para jogar. Ah, pare, Ioná. Que coisa feia, Ioná. Pô, a Ioná, gente, ela se faz de vítima, mas muitas vezes, hein? Coisa feia, viu? Coisa muito feia, gente. Aí o próximo. O Chia disse que o Matheus deveria bater o sino. E daí o Chia começou a falar o seguinte: da última vez eu apontei que você não tinha argumentos. Depois disso, você começou a querer falar coisas, mas nada pontual. Aconteceu algo na festa que foi um erro. Misturei bebida alcoólica com remédio. E que fique alerta. Eu estava numa crise de ansiedade. Achei que fosse morrer. E tive uma questão com o Alas, que já conversamos, eu pedi desculpas. Ele me pediu desculpas. E falei para casa inteira. Praticamente. E todos foram unânimes em falar que nunca fui desrespeitoso ou agressivo. Porém, você tentou me colocar como o pior agressivo. Aconteceu algo pior que você fez. Se eu ou alguém da casa simulasse ter uma arma em mãos e dar 2 tiros na cabeça de outro participante, isso seria a maior agressividade. Você fez isso na cabeça do Guilherme. Fingiu ter uma arma e ter 2 tiros. Ah, gente. Sério. Pelo que mostrou pra gente, não foi bem assim, tá? Não foi bem assim, porque ele mandou beijo. Eu, pelo menos, eu entendi como beijo. Se os outros entenderam como tiro, aí é outra coisa. Matheus aí falou, na treta que vocês tiveram, de vocês, só não encostaram por conta do Nizam. Meu ato de fazer o apontamento com a arminha não chega nem aos pés do que você fez. Os movimentos de apontar uma pessoa como alvo em vários outros realities já aconteceu. O apontamento de arma não significa arma em si, e sim como se fosse um alvo. Foi porque ele se afundou. Como acho que você também se afundou. Eu te falei ontem de manhã que pra mim você nem deveria mais estar aqui. Daí teve um corte, daí jogou lá pro quarto lá. Eu acho que nem a câmera aguentou o Chia e o Matheus falando, né? Dois chatos. Próximo, gente, foi o Toninho. Disse que a Ioná deveria bater o sino. Aí ele falou assim: é uma coisa que ficou ruim para todos nós, que a Ioná desceu para a área do trato para deixar a gente 24 horas sem gás, 48 horas sem água. É chato. Vai para casa então. Porra, Toninho, vai pra casa então. Se tu quer água, gás, tu quer regalia, vai pra casa. Vai pra casa, homem. Mas daí deixa. Aí vamos seguir. Que o Fabiano disse que a Ioná deveria bater o sino. Daí ele começou a falar assim: começou no segundo dia tomando punições. Você prejudicou o coletivo da casa. Você está prejudicando o jogo de outras pessoas. Também chato, também, gente. Chato também, querer falar de punição também. Pô, gente, vai pra casa, gente. Vocês estão tão incomodados assim? Aí o próximo, o Valério também. Nossa, que chato. Aí ele falou assim, falou da mesma coisa da Ioná. Falou assim, é esse cuidado de não deixar mais a flor da pele, os nervos, a nossa idade. Foram dramáticos esses 2 dias. Viu o desespero de todos nós, sem ter água para usar o banheiro, para cozinhar. Vai pra casa também, gente. Faz os 3. Bate o sino os 3 juntinhos e monta a mala os 3 juntinhos. Pronto. Ah, que regalia, vai pra casa. Olha, eu não vou perdoar ninguém que votou pro Valério ficar, viu? Pelo amor de Deus. Quem que foi o responsável que votou para Valério continuar nessa casa? Que seja banido do R7 de dar voto. Jesus, gente, votar para esse homem continuar não dá, né? Aí, o próximo foi a Cat. A Cat disse que o Guilherme deveria bater o sino. E a Cat disse assim: poderia chamar qualquer pessoa que foi conivente no pós-festa. Eu perguntei no intuito de não arrumar mais confusões, mas porque eu fiquei muito chateada, porque eu respeito todo mundo. Foi na maldade mesmo, porque a cama estava revirada.
Se fosse eu que tivesse feito com outro do outro grupo, seria o caos e todo mundo viria para cima de mim. E não adianta falar que não, porque a gente sabe que que a casa tá nesse nível. Daí o Guilherme disse desculpa, daí falou assim: desculpa, foi uma brincadeira infantil e imatura da minha parte. Então descobriram aí quem que mexeu nas camas delas, né? Finalmente descobriram que foi o Guilherme. Aí a Carol, né? A Carol daí falou assim: tudo ele pede desculpas. Ele humilha as mulheres, faz o inferno e pede desculpas. Próxima pessoa foi a Carol. A Carol já foi, já na vez, já que o Guilherme tava lá. E daí a Carol disse assim: vamos lá, infeliz. Eu, eu te vejo um homem infeliz. Você vive sussurrando na casa. Você jogou várias piadinhas para mim. E eu nunca comprei. Porque você é insignificante como homem e como participante. Troquei meus drinks por cerveja. Juntei com a Katin e fiz a mesma coisa. O Ala fez a mesma coisa. Juntamos nossas bebidas na mesma. Estou nervosa porque não é fácil estar na frente desse homem machista. Nem na briga com a Rai eu fiquei tão descontrolada como este homem me deixou. Ele veio tentar roubar nossa bebida, depois de beber a bebida toda dele. Ele é hipócrita, porque acusou Matheus de beber toda a bebida. E ela seguiu ali falando. Eu cheguei no quarto e brinquei com todos, e isso incomodou a ele. Em vez dele conversar com uma pessoa civilizada, olha, galera, estamos sem dormir, tem como dar uma segurada na hora de entrar? A gente só tem uma festa uma vez por semana. E esse desquerido quer que a gente se cale. Se a música tá tocando, é porque tem festa. Aqui é a fazenda. Não é Palácio D, onde ele vai se deitar e todo mundo tem que ficar calado. Este rato de esgoto mexeu na minha cama, tirou lençol, tirou tudo. Devido a isso, Xi e Valério arrumaram a cama. Acredito que ele estava encaficando com o negócio da bebida. Ele já sabia que eu estava alterado, que Cat estava alterada, e veio com essa brincadeira. Quando me falaram que Katin estava batendo panela, este desquerido estava deitado e não falou nada. Deitado estava, e deitado ele ficou. O desquerido, sabendo que foi ele, não teve coragem. Ele é cabra macho para agredir as mulheres verbalmente, mas não foi cabra macho para pular no miolo e falar: fui eu que pulei. Vai fazer o quê? É um arregão, é chaveiro. E continuou ali, descendo a lenha no Gui. Aí seguiu falando assim: por que não me chamou de chata, palestrinha, fofoqueira? Por que tinha que falar que eu era prostituta? Quero saber o dia que deitei com um Gui, amigo de Gui ou pessoas próximas de Gui, para ele estar falando que eu sou do job. Primeiramente, as do job merecem respeito. E você deve ser um cara que consome esse tipo de trabalho. Aí a Rai, ela disse que se sentiu agredindo no mesmo teor que o Gui, né, ofendeu a Carol. Daí a Carol, quer dizer, a Carol já tinha chamado ela de Dirt Bitch, né? Quem lembra daquela treta lá que a gente já comentou? Que a Carol tava no sofá e daí a Rai lá na cozinha, lá as duas brigando ali. E daí realmente a Carol chamou de Dirt Bitch, né? Que é, traduzindo para o português, é vadia suja. Então, traduzindo, tradução aí, né, significa isso. Daí a Carol disse assim: se eu te chamei, é uma mulher chamando mulher. Errei, porque você é soberba. Engraçado que na sua cama ele não mexe. Daí a Ré falou assim: talvez porque eu dou respeito a ele. Ele me respeita e eu respeito ele. E a Cat daí falou, daí a Cat respondeu: mas eu nunca faltei respeito com ele. Então por que ele veio mexer nas coisas minhas também? E seguiu. Seguiu a briga. E a Carol disse assim: ele é um baixo, raso, sorrateiro. A partir de hoje, meu jogo vai ser infernizar esse menino. Porque paz ele não vai ter. Se quer dormir, vai dormir na casa dele. Rato, sorrateiro, machista, safado. E a barata cega defendendo, porque é uma sem vergonha que nem ele. A barata cega que a Carol está se referindo é a Rai, né? E a Rai daí começou a defender, daí falou assim: é só você sustentar e não mente, eu te respeito, falei com você. Daí a Carol respondeu: sem vergonha, defensora de machista, de machismo. Daí o próximo, gente, depois dessa discussão toda, foi o Will. O Will ele foi chamado pela Duda, que a Duda disse que o Will deveria bater o sino por conta de uma situação da festa. Aí
Ah, gente, foi tão chato isso, porque daí o Will daí falou assim, ah, mãe manda, filhinha obedece-se, né, que falou que a Duda, ela que foi mandada pra chamar o Will, isso, aquilo. Ah, gente, os dois chatos. Chatos, não rendeu nada, tá? Próximo foi o Matheus. Matheus disse que Chia deveria bater o sino. Aí o Matheus disse assim: poderia chamar o Gui por ter chamado minha amiga de prostituta. Poderia ter chamado o Creu por decepção. E me chamou de playboy, filho da puta. Vou chamar o Chia, porque já convivi com uma pessoa descontrolada que tem esses ataques e que é furiosa, agressiva. A psiquianálise fala que de 14 a 17 dias a pessoa é uma coisa, e quando se descontrola, ela tem esses ataques que a gente teve. Ele fala que sempre foi educado com as mulheres. Pode ter sido, mas teve esse descontrole. Pode ter sido um ataque de ansiedade e tudo mais. Mas não acho que é só isso. Eu acho que você é agressivo e seus próprios companheiros disseram que você já teve várias falas agressivas. Um dia eu tava passando e você disse: nossa, essa galera com cara de sono dá vontade de socar. Aí o Chia respondeu, falou assim: não fale de esporte. Quando se vê que você não é um grande praticamente pelo que vê, e é pelo que você fala. Se for para falar sobre agressividade, pessoas aqui acordam 6 horas da manhã se agredindo de todas as formas. Pode ser que você seja o santinho do pau oco. E não faça. Tem gente que faz coisas muito piores. Em relação ao jogo, você também é um lixo. Sobre agressividade e falar de psicanálise, era melhor você estar lá fora estudando psicologia. Teve gente aqui que mudou de comportamento em um dia e no outro tá normal. Já arremessaram um copo na cara de senhoras. Aí o próximo, gente, o próximo foi o Wallace e disse que o Chia deveria bater o sino. Gente, o Chia tá ganhando popularidade, viu, com isso. O Chia tá ganhando popularidade por causa da edição que não mostrou as coisinhas que a gente comentou ontem, tá? Não mostrou o Chia completamente descompensado ali na sala, ali andando de um lado pro outro, inquieto, né? Ele bufando, né? Com ódio. Não mostrou essas situações. Então, assim, pro público que só viu só o programa só e não vê as outras imagens, acha que do nada o Wallace que acabou surtando, mas não foi bem assim, tá? E o Wallace chamando o Chia, o Wallace falou o seguinte: queria pedir desculpas ao Brasil. Na dispensa, ele não tentou me intimidar. Eu cheguei no meio de uma frase em que eu me senti intimidado. Já chegamos numa situação bem chata, onde ficamos encarando muito. E a Renata presenciou. Infelizmente, depois de um acontecimento que eu estava mal, pelo que aconteceu com a Carol, eu entrei na dispensa onde o Chia citava a frase, que prefiro não repetir. Dito isso, quero dizer que ninguém é perfeito. Todo mundo já errou lá fora. Na minha humilde opinião, ninguém deve crucificar ninguém aqui pelo que fez ou que deixou de fazer. Chato? Chato, chato, chato. Foi chato demais. O Alas disse que o Chia tentou intimidá-lo no fumódromo, passando na frente dele por várias vezes. E daí o Chia falou assim: ah, mas eu já me cedi várias vezes. E o Alas daí falou assim: cedeu uma palavra sua. Naquele dia da festa, da segunda festa, você falou que eu não estava lá, que eu tinha chegado depois. E era mentira. Você ficou me encarando e perguntou o que eu queria. E você disse: o que você quiser. Você ficou olhando para minha cara. O que você quer? Quer um beijo? Aí o Chia falou assim: ah, eu já não curto, eu já não gosto. Mas assim, engana-se quem acha que isso daí é treta, tá? Porque os dois se entenderam de novo. Os dois ali pediram desculpa ali, apertaram a mão e esse jogo seguiu. O próximo foi o Dudu. Dudu disse que o Chia deveria bater o sino. E ficou alfinetando, tá? Alfinetou o Chia. Que ele falou assim: no dia do almoço, o Chia ficou incomodado com algo que alguém. Aqui é reality, não é uma clínica para ajudar as pessoas. Falo com respeito, porque é uma coisa que tem que ser combatida é a violência de forma geral. De pessoas que têm algum tipo de vício e acabam descontando em familiares e conhecidos. Eu conheci eu consegui ver um comportamento agressivo em tudo o que foi acontecendo. O estopim, a gota d'água, foi aquele episódio de uma agressão verbal tão violenta que, se não tivesse o Nizam, Michelle e terceiros, poderia ter terminado uma situação complicada. Entendo o motivo por trás disso, e não estou aqui desrespeitosamente citando isso. Aí, em um determinado momento, o Dudu ele deu a entender, né? Deu a entender que o Chia tinha algum vício, tava com abstinência. E daí o Chia falou assim: quando eu argumentei com você, eu não te desrespeitei.
Daí o Dudu falou assim, mas eu não te xinguei. Daí o Chia falou assim, eu não te xinguei. Te chamei de frouxo. Eu acredito que seja muito melhor do que vários xingamentos que muitos falam. Se você se incomodou, tudo bem. Você sublimarmente sobre vícios e tenta dizer que tem o vício. Eu fiz exame e não tem esse problema. Então o Dudu falou assim, mas o exame não detecta. É só ficar 3 dias assim. Olha o Dudu. Olha o Dudu insinuando coisas. A próxima pessoa foi a Tamires e disse que o Chia deveria bater o sino. Segundo a Tamires, ela disse o seguinte: Chia, não é pro coração. Eu vi desde o início que você saiu do quarto, tava precisando fumar um cigarro, pediu várias vezes. E eu fui te observando, porque eu fiquei preocupada com você. Eu falei pra Michelle, acho que ele tá tendo uma crise de ansiedade. E depois falei com a Martina. Eu fiquei assustada, mas não vou julgar suas atitudes. Ao mesmo tempo, eu fiquei amedrontada depois de tudo que aconteceu, depois da frase que foi falada. E a Tamires, ela fez um expose. A Tamires, ela explanou todo mundo. Explanou o Nizam e também a Martina. Que a Tamires falou assim, tem uma situação que você precisa saber. Ali na mesa, algumas pessoas pensaram que você não voltaria mais de lá de dentro, né, lá do closet. Essa informação quem trouxe foi o Nizam, sobre quantos dias uma pessoa poderia vir a ter um transtorno. Daí o Nizam falou assim, eu trouxe uma informação de psicanálise. E a Tamires aí complementou. Outra pessoa falou que você foi um livramento. Foi a Martina. Aí, né, o que a Martina tinha dito, né, segundo a Tamires. Ainda bem que a gente não chegou a se beijar. Né, isso daí foi algo que a Tamires disse que a Martina falou. E daí continuou. São coisas que você talvez não saiba, mas é uma coisa que achei um pré-julgamento. Existem pessoas que não sei se são tão suas amigas assim. Aí o Chia foi responder. O Chia falou assim, é muito incoerente. Durante 20 dias eu me propus a ajudar, sempre acordo no maior bom humor, e quem me conhece sabe, aconteceu esse fato, pedi desculpas para vocês, assim como vários fizeram coisas que ao meu ver foram muito maiores e mais agressivas, inclusive a copada de água que você tomou. Imagina se não é água e o copo de vidro no seu rosto. Daí o Fernando aí se intrometeu, daí falou assim, eu não trouxe nenhuma informação de fora, a não ser o vídeo que a Lid. Eu tenho uma informação que a Lid conversou comigo 3 dias antes daqui, que não quero comentar para não te prejudicar. Eu sei o que a Lid falou para mim. Bota nas redes sociais e ele se prepara para chegar lá fora. Agora eu quero saber o que Lid Lisboa, ex de Chia, falou pro Fernando. Eu quero muito saber, viu? Próxima pessoa foi a Maria. Maria disse que o Fernando deveria bater o sino. Daí falou o seguinte: tudo o que não é verbalizado não é válido. Tive um problema com isso nas primeiras semanas, porque é difícil toda hora ter que me justificar e falar algo que eu não gostei. Tem uma convivência que acho que está fluindo com o Fernando, mas queria pontuar algumas coisas com o Fernando. Basicamente, eu acho que eu te chamaria para tocar o sino, porque você fica nervoso perante algumas situações. Não concordo com absolutamente nada do que aconteceu nessa casa, desde o xingamento ou até o closet. E já conversei com eles. Você se exalta um pouco, e eu acho um pouco despreparo para o jogo. Aí o Fernando respondeu e disse: como você surpreendeu a Martina voltando em mim, você me surpreendeu também. Porque temos uma relação amistosa. A gente não se entregou um para o outro, mas não se distanciou. Da mesma forma que você se pronunciou sobre mim na votação. Eu fiquei chocada. E a Galisteu perguntou como eu recebi isso. Você começou a falar em cima do que eu estava falando. Eram duas pessoas falando no meu ouvido. Agora eu tenho uma tática para fazer a votação, que é tapar os ouvidos para só eu me ouvir. Quando vejo que desfaz, né, que faz uma desfeita sobre isso. Eu elevo minha voz, eu tenho a voz um pouco alta, porque eu sou ator. A forma que você pontua ali não foi conveniente. Aí o Fernando diz que a masculinidade dele foi ferida. Falou assim, você falou que andava com medo de mim, mas a gente tinha uma relação. Você sempre estava na minha frente, sempre estava trocando comigo. A gente dorme um do lado do outro. E eu achei exacerbado. A gente precisa aprender a lidar com a verdade, com os fatos, e não esconder atrás de fake news. Você poderia ter pontuado de outra forma, da forma que você falou. Você me agrediu. Aqui tem mulheres com feminismo ferido,
como tem homens com masculinidade ferida. Ah, para. Ah, não. Aí não, Fernando. Aí não, aí não. E continuou. Eu sou um homem com minha masculinidade ferida, mas não vê o caso. Ah, ai, gente, tadinho dele, a masculinidade dele tá abalada, tadinho. Como ele é um coitado, viu? Como ele é um coitado. Próximo foi o Will. O Will disse que a Sayori deveria bater o sino. E disse o Will o seguinte: eu votei na Carol para testar. Aconteceu uma coisa mais grave com ela. Mas ela conseguiu colocar os fantoches dela para apontarem algo para mim. Falaram que eu dormi de conchinha com a Duda, o que é mentira. Até pelo Matheus que tá com ela. Aí o Matheus se intrometeu, começou a falar de uma situação que a Carol tá envolvida. Daí a Carol falou assim: é sobre mim ou sobre ela? Você tá com um problema mental? É o súdito da barata cega? Você é o escroto, menino. E daí, né, a Carol falou assim, planta escorada. E o Will daí respondeu, ela fala que é escrota, mas é porque eu não baixo o nível dela. E daí virou uma treta generalizada com isso, porque o Will, né, porque o Dudu ali começou a argumentar, daí o Will falou assim, calma aí, o Dudu cagado. Dudu cagado é forte, viu? Dudu cagado, e eu achei que ninguém ia citar a polêmica dele, tá? Eu achei que ninguém ia citar essa polêmica, mas citaram, viu? Finalmente. Demorou pro pessoal citar sobre isso lá dentro. E daí o Dudu respondeu: cagada é tua atitude de não ajudar uma mulher? Vai, Tigreso, e essa atitude de não ajudar uma mulher é o seguinte, né? Como a gente bem sabe que o Will, ele não quis ir lá buscar baldes para Tamires, né? Para ajudar ela no trato ali das hortas. E essa frase aí, vai, Tigreso, é fácil, né? Porque o cara tava vestido de onça, né? O cara tava com uma roupa de onça. Aí, gente, a Tamires começou a falar assim: ela não falou nada comigo, nem pediu nada a mim. Não inventa mentiras comigo. Teu ouvido é maior do que tua coragem de ajudar uma mulher. Queria vergonha na tua cara. E daí a Carol entrou também no meio. Eu falou assim: planta, você não serve pra nada. 3 semanas falando que vai começar o jogo. O jogo já começou, querido. Causou a punição e falou: o jogo começou. Aí o Will, com muita argumentação, falou assim: chata. E daí falou assim: tem que chegar no seu nível para não ser planta? Ah, para. Ah, gente, aí é complicado, viu? Complicado. Complicado. O Will que não faz um nada na casa, né? Faz um nada na casa. Aí a próxima pessoa, gente, foi a Gabi. A Gabi disse que o Fernando deveria bater o sino. E daí ela começou o discurso dizendo que tem mais de 5.000 capítulos gravados na carreira dela que não resume a reality show. Falou que ela é famosa no mundo inteiro por trabalho e não por reality show, não porque foi eliminada, não por mentiras. Continua ali a falar bastante, né? Falou bastante. Aí falou que o Fernando que deveria sair. Falou que o Fernando que deveria bater o sino, daí falou assim: e fala pra minha equipe aí fora que processa essa pessoa por ser uma pessoa grosseira e uma das piores pessoas que já conheci na minha vida. Eu não tenho medo de você. Se você sabe gritar, eu também sei gritar. Aí o Fernando negou que tinha dito que a Gabi havia sido expulsa. Ele falou assim: eu comecei minha carreira aos 7 anos de idade, em 40 anos eu não tenho uma casa para morar. Eu preciso ajudar meus pais que moram no interior da Bahia, que viajam horas e horas para fazer um tratamento de saúde. Não é a senhora que vai me colocar como um violento. Quem está tentando destruir uma imagem é você. Ela que foi abusada e ela falou que eu sou a pior pessoa que encontrei na vida dela. A pior pessoa que encontrei na minha vida foi um abusador que me estrupou aos 8 anos de idade. Aí é pesado, né? É pesado. Aí continuam falando assim: você não sabe o que é ser a pior pessoa da vida, você não sabe o que é ser que é a pior pessoa da vida. Em nenhum momento te destratei. Acredito no fandom da Fazenda. E não de uma pessoa que acha estrela, que se acha VIP. Eu nunca falei que você foi expulsa de um reality show. Falou. Falou, Fernando. Falou. Tu falou na votação. Tu falou que ela foi expulsa, que era pros ADMs encontrar o motivo dela ter sido expulsa. Tu falou com todas as letras que ela foi expulsa do outro reality show. E tu queria saber o motivo dela ter sido expulsa. Então não vem mentir, não. Não vem com essa mentirada, não, tá? Aí, gente, próxima pessoa foi a Martina. A Martina disse que a Ioná deveria bater o sino. E a Martina disse assim: nunca tivemos embate direto, mas muitas atitudes tuas, desde o segundo dia, me incomodaram. Você chegou falando que nunca assistiu a Fazenda, mas ao meu ver, você veio com o enredo pronto, bem manjado. Procurar embate com todo mundo.
E assim que surtam, você se coloca no lugar de vítima. Não tem como ser mocinha e vilã ao mesmo tempo. Não tem como infernizar a casa e se colocar numa posição de perseguida. Vejo você distorcendo muitas falas e atitudes. Já vi você mentindo e aumentando coisas várias vezes. Você está sempre provocando, sempre procurando uma coisinha para transformar numa grande perseguição. Aí a Ana Martina falou uma verdade. Finalmente ouvi uma verdade dita da voz de Martina. E a Martina continuou falando assim: desde a festa vejo ela falando mal do próprio grupo. E é verdade, tá? É muito verdade. E daí falou assim: você não sabe conviver em harmonia e ainda desperdiça comida. Eu sabia que a cena da festa iria acontecer, porque eu falei, vamos ver como ela tá de noite. E foi o que aconteceu. Você é uma pessoa que não tem vontade de ficar perto. Mesmo assim, consigo perceber várias coisas contraditórias vindo de você. Hoje, ficou chateada que só pessoas do meu grupo estão na baia, porque ela gostaria de puxar alguém do outro lado. Aí a Yona rebateu, daí falou assim: aqui tem uma equipe médica e você não pode colocar em cash, em cheque, né? A equipe do programa. Você tem que procurar a produção e dizer que ele me diagnosticou errado, né? Porque começou a falar sobre a dor da Yona, né? Que na festa ela tava ali super dançando e daí na hora de fazer o trato, ela daí tava com dor, né? Então foi essa atitude que ela tá falando. Daí a Carol falou assim: na hora de tirar o salto dos pés, você não tava, não, né? Você não tava com dor. Você fez questão de tirar do meu pé. E ainda falou com o Fernando que não desse o salto. Eu peguei o salto dela, porque ela não estava utilizando para passar o meu pra Ketin. Daí a Ana falou assim: pra que pegar meu salto? Se é meu, veio pra mim. A Carol falou assim: tudo não é sobre você, não. Acorda, ela é falsa, Brasil. Coitadismo. Ninguém aguenta mais. Chega. A gente abraçou ela no começo do jogo para ela estar falando isso agora. Ninguém aguenta mais, Brasil. Toda vez ela cita o Sasha e eu nem sei quem foi e diz que nunca viu o programa. É verdade. Aí é uma verdade, né? Pô, citar o Sasha, ganhador da Fazenda passada, e daí falar que nunca assistiu a Fazenda? Aí é incoerente. A Carol dizendo: fui salvo pela gente por várias vezes. Eu quero ver, Brasil, quem vai salvar ela. Daí a Ana falou assim: eu nunca fui prioridade. Ah, tadinha, gente. Ela nunca foi prioridade. Ah, não, nunca foi, né, Iona? Nunca foi. Daí a Carol disse assim: você se faz muito de vítima. Chega. A gente não vai se calar pra você. Chega de passar pano pra você. Chega de passar a mão na sua cabeça. Aí seguiu. Seguiu e a gente vai pro Mesquita. Mesquita disse que o Matheus deveria bater o sino. Mesquita falou assim: você citou que é um cara de conversa e que não gosta de embate, de discussão. Mas esse jogo não é sobre isso, é sobre se posicionar. Você tem um peso grande por ser um dos únicos homens do grupo. E você precisa sim saber se posicionar e se defender. Aqui não é um jogo para criança, você aponta muitos erros das pessoas. Mas quando aponta o seu erro, você fala, é brincadeira. Aquela brincadeira que você apontou a arma para a cabeça do Gui não é brincadeira. Você também falou que eu nunca tinha ganhado uma prova. Você que é o cara que canta a bola aqui, e eu nunca vi você ganhar nenhuma. Ah, gente, o bagulho da arma da cabeça. O pessoal tá levando como se o Matheus ele tivesse uma arma mesmo, né? Ali no, dentro do reality. Gia, o pessoal nunca viu a Fazenda mesmo, né? Nunca viu a Nádia lá fazendo tá. Nunca viu, né? Aí, gente, o Nizam ficou puto com o Mesquita porque o Mesquita começou a citar o seguinte: no último Resta 1, fiquei chateado ao ver que, graças ao Fabiano, eu fui salvo, mas vejo que sou deixado de lado. Não sei se por ter entrado no último, né, por último no grupo, como alguns justificam. Baseado nisso, hoje tive uma decisão difícil que foi ver pessoas do meu grupo enfileiradas e tinha só a Carol e o Fabiano como opções. Ao meu ver, de serem salvos. Quando tomei essa atitude, eu tomei baseado no Fabiano, fez por mim, independentemente de estar salvando a Carol. Foi muito rápida essa decisão. Só queria que conversassem comigo para entender se eu não me encaixo no grupo de vocês ou voltar a ficar neutro, porque estão me sentindo incomodado. Aí o Mesquita apontou que o Nizam veio cobrá-lo pela escolha da Baia. E o Nizam disse que não sabia que o Mesquita tinha uma dívida com o Fabiano por causa do Resta 1. E daí o Mesquita, quer dizer, o Nizam até ficou irritado até por isso e tal. Mas continuou, gente. Próxima pessoa foi a Yoná. E a Yoná disse que o jogo dela nunca foi respeitado dentro do grupinho. Ah, começou. Começou
começou, gente, a fazer esse jogo, né, de vítima, de vitimismo. Ela falou assim, quando a Rai jogou água na minha cara, e eu perguntei pra Carol se ela tava brigando pra Rai, e ela falou que não, toda vez ela olhava pra câmera e falava que estava me defendendo. Toda vez que eu falava do meu jogo, apontar os meus erros, eu fiquei coagida num grupo que eu não podia fazer nada, e meu jogo não era levado em consideração. No Resta 1, salvaram fulano e ciclano, e tinham combinado outra coisa comigo. Na segunda que eu tava com o Lampião, eu disse, não vou conversar com o Lampião com ninguém, porque você não perde o poder. Daí a Duda disse que ia me salvar primeiro, e não salvou. Ah, gente, a Ioná, gente, ela é muito coitadinha da Silva, né? Ela é muito coitadinha, né? Aí a Carol respondeu. Você acha mesmo que a Carol ia deixar mal respondido? Esta indiretinha de Ioná pro grupo? A Carol daí disse assim: ela foi uma pessoa que levantou uma pauta fortíssima contra o Alas. E sempre que a gente tentava conversar para entender, ela nunca conversava. Ela começou a conversar com a Michelle à toa. E a gente falou para deixar em paz. Ela se sente acuada. Porque ela faz um monte de merda. Mas no final das contas, a Ioná disse que Tamires deveria bater o sino, que é uma pessoa do grupo dela, né? Muito provavelmente agora não é mais, né? E daí a Tamires começou a chamar assim, mentirosa, mentirosa, mentiu pra casa toda. E a Ana disse assim, você tá na casinha da árvore falando que Carol era VTZera, trapaceira, trapaceira, trapaceira. E a Tamires disse assim, é meu cabelo que te incomoda? É minha bunda que te incomoda? Invejosa? Ninguém acredita em você? Mentirosa? Aí pra fechar, gente, agora, né, que a Michelle ela tinha dito antes sobre os argumentos dela, mas a Gabi tinha saído para ir no banheiro, para ir tomar água, né, para alguma coisa. E daí quando voltou, a gente teve a Michelle que ela falou sobre os argumentos contra a Gabi, que a Gabi que deveria sair. Falou que a Gabi ela fica reclamando da roupa que a produção dá, e é por isso que ela deveria tocar o sino, porque se ela tá tão incomodada, isso, aquilo. Daí a Gabi diz assim, se a minha presença te incomoda, não é problema meu. E daí a Michelle respondeu, falou assim, eu não estou aqui para comandar a Fazenda 17, nem tomar conta de nada, mas o voto é porque acredito que você não está satisfeita de estar na casa, deste reality, ao contrário que vejo de todo mundo, os participantes que estão com muita gana e vontade de vencer. Aí a Gabi respondeu, falou assim, você é uma jornalista importante nesse país e eu sei que você está jogando. Você é fiscalizadora, se sente dona da casa, tem que fazer tudo primeiro. Eu não entendo, Michele. Por que você falou, jogando sujo, que eu desperdiçava comida? A comida é sagrada, eu nunca desperdicei comida. Me sinto satisfeita pessoalmente de estar aqui. Não, estou muito agradecida com a produção. Não sou uma pessoa miserável que fiscaliza as coisas. Aí toma, Michele. Toma as verdades, Michele. Finalmente alguém falando isso daí pra Michele. Daí continuou. Quando eu entrei nessa dispensa para pegar um pão, você falou assim: são tantos pães por pessoa. Jamais concordei com essa divisão pelo qual também me culparam. Aí a Michelle respondeu e falou assim: aconteceu que estava desperdício e a gente estava tentando controlar. Me desculpa se eu te ofendi falando que era 3 pães por pessoa. Tinha gente que chegava e não tinha mais pães. Eu sei que tem gente do nosso lado que consome muito e a divisão foi ótima, até pra gente controlar. Aí, Michelle, você tá descobrindo que tem o grupo que acaba com a comida, né? Tu tá descobrindo isso. E assim se encerrou a dinâmica. Mas quem achou que acabou, gente, as brigas, tava enganado, porque lá dentro da casa, a Rai e a Ioná começaram a falar contra a Carol. Que as duas começaram ali a meter o pau na Carol. E daí a Ioná e Carol foram depois tentar se entender, né? Que a Ioná disse assim, é um problema seu, mas não posso dizer que jogar subterrâneo é outra coisa. Apesar da Rai ter jogado água na minha cara, eu nunca falei nada com ela. Acabou de falar, Ioná. Acabou de falar com a Rai pra falar mal da Carol? Pelo amor de Deus. Daí a Carol falou assim, é um problema seu. Ela te chamou de puta, de prostituta? Chamou? Daí a Yona falou assim, aconteceu outras coisas que eu não vou te dizer. Você me trocou por essa pessoa. Ah, Yona. A Yona tá com ciúminho, gente. É isso. Finalmente entendemos, gente. A Yona tá com ciúminho. Porque ela acha que ela foi trocada pelo Alas. Ela acha que o grupo trocou ela pelo Alas. É por isso que ela tá com esse ciúminho, gente. Finalmente entendemos. Aí a Carol falou assim, te troquei? Você falou que eu ficava fazendo VT. Quando você sair, você vai ver todos os momentos com você.
O que você fez foi problema dos outros. Se não fez comigo, até então você não me incomodava. Daí a Ioná respondeu, ela falou assim, lembra quando a gente ia conversar e você olhava pra câmera? Você me falava uma situação vexatória, daí a Carol falando assim, olhando pra câmera? É proibido interagir com a câmera, nunca fiquei fazendo isso. Daí a Ioná falou assim, você me colocava numa situação vexatória quando começavam a me questionar de assuntos que eu não deveria falar com ninguém. Você começou a instigar uma história que eu não queria. Eu vi a palavra desnecessária comigo. Você pode fazer coisas que eu posso concordar ou não, mas nunca cheguei a te criticar. Você fez isso várias vezes comigo. Pode ser que você queira cuidar das pessoas, mas lá pra fora passa a intenção sobre mim. Ah, Iona, pare, Iona, que coisa feia. E daí Carol, Iona e o Alan começaram a tretar, viu? Começaram ali a brigar. Que a Carol disse assim, sinceramente, está tudo bem. Eu sei do meu jogo, sei que tá gravado e sei da maneira que te tratei dentro da casa. Quando todo mundo meteu malha em você, eu não segui. Eu vou te julgar pelo que você fez comigo. E você não tinha feito nada comigo. Daí a Ana falou assim: e por que tava me julgando pelo que eu fiz com o cantor? Você traz pautas que eu não quero. Deu o Wallace, né? Foi responder. O Wallace foi ali. Falou assim: mas na hora de ajudar você quer, né? Na hora de acusar você quer pauta, né? Você é uma pessoa ingrata. E a Carol respondeu assim: você é uma ingrata, né? Os dois falando que a Iona é uma ingrata, e realmente é, viu? Porque quando a casa inteira tava contra elas, e daí a Carol, o pessoal tava ali a favor, ela agora revirou tudo, né? Do nada, de uma hora para outra, né? Porque eu acho que ela deve ter sentido que a Carol tá se tornando protagonista, e daí pra não perder o protagonismo, né, foi brigar com a pessoa, né? E daí a Carol, né, falou que ela é ingrata, e continuou essa discussão, e daí logo depois acabou, gente. E esses foram os acontecimentos do dia, viu? Quanta briga, viu? Mas algo, né, pra gente fechar aqui, que me chocou, uma aspas aqui da Ioná que me chocou, foi que ela disse que o Creu, agora há pouco, ela disse que o Creu usa de pautas raciais para se blindar das críticas. A Ioná disse: ele me tratou mal na cozinha e eu falei: você é um belo de um saboneteiro. Depois chamou o Matheus de não sei o que e veio pedir desculpas. Mas ele ofendeu o Matheus. Ele se coloca na situação de preto, que a gente não pode falar nada com ele, que é racismo. Mas ele pode massacrar a gente, como massacrou o Matheus e me massacrou na cozinha. Gente, eu pelo menos nunca vi o Creu usando pautas raciais para se defender. Eu posso estar muito enganada, mas eu nunca vi ele fazer isso, tá? O pessoal ir brigar com ele, daí ele usar pautas assim, né? E a Ioná, quando ela é conveniente, ela usa também pautas feministas também. Quem lembra dela falando assim, não, porque mulheres, a gente falou que ia se salvar, isso, aquilo, né? Que a gente está juntas, e daí na hora de não me salvar, não me salva. Gente, eu acho que a Ioná tá se perdendo muito no jogo. Mas muito no jogo. Eu acho que todo o favoritismo que ela construiu na primeira semana, eu acho que tá se perdendo, viu? Eu gostava da Ioná na primeira semana. Eu achava ela muito boa jogadora, mas agora eu vejo que ela se perdeu no jogo, né? Completamente. Completamente. Ela se perdeu nesse personagem que ela começou a criar, né? Que ela começou a fazer ali dentro do reality, que é ficar amiga dos outros, daí ataca a pessoa, daí se faz de vítima quando o pessoal contra-ataca ela. Isso daí é muito feio. É um jogo Nádia, né? Um jogo Nádia. Que a Nádia ela fazia bastante isso. Então, eu acho que a Ioná ela tem uma chance de perder esse favoritismo, perder torcida, viu? Porque ela é uma participante que o pessoal gostava muito no reality. E eu acho provável dela começar a ter um índice de sair. Eu não sei se ela caindo nesta roça que está se formando agora, se ela sai. Eu não sei ainda se o público tira ela. Depende da formação de roça, né? Depende muito da formação de roça. Mas eu acho muito provável dela sair, viu? Eu acho muito provável dela não estar na final. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Então, para você não perder nada, se inscreva aqui. E se você não deixou seu gostei também, deixe seu gostei, que isso ajuda demais a gente aqui,
Isso daí ajuda a impulsionar para outras pessoas também ouvirem aqui o Espiadinha. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.